noite, 20 de fevereiro de 2022. O país não para de bolsar. A fome não desiste. O executivo nada faz para resolver em concreto a fome e a seca, pese o preço do petróleo estar a aumentar, haver mais dinheiro para resolver estas questões candentes. Não consegue. Muita incompetência, muita insensibilidade, muita discriminação. Um governo por si só não consegue resolver tudo. É preciso ouvir as outras vozes. E nos últimos tempos, uma campanha tem sido levada a cabo contra aqueles que pensam diferente. Em todos os quadrantes, em todos os meios da comunicação social, principalmente pública e agora as afiliadas. Não se vai resolver a situação do país atacando pessoas singulares e coletivas. O país precisa de viver para lá das eleições. Este período é importante, mas não é determinante para a melhoria da situação dos angolanos. É preciso pensar mais país. É preciso agilizar um projeto país. A Igreja Católica tem ou não tem empreendimentos econômicos? E se tem, isto está dentro do seu objeto? Recentemente, uma denúncia foi feita pelo jornalista Carlos Alberto, que havia uma empresa que estava ligada ao mundo dos diamantes e que fazia parte da CIAST. Na resposta, em vez de ser a CIAST, enquanto Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé, veio um grupo de leigos fazer a defesa. A notícia versava sobre a CIAST. Temos hoje os comentadores residentes Malundo Kudiqueba, José Gama e o Frei Joaquim Angalo, e o convidado para dissertarmos um pouco sobre o tema. Boa noite a todos. Frei, como é que e analisa esta situação? A Igreja Católica pode ter empreendimentos comerciais? Faz parte do seu objeto social? Sim, sim. Tô. Eu digo, enquanto igreja não pode ter empreendimentos sociais, absolutamente não, e não os tem. E eu acredito que mesmo essa denúncia feita pelo Carlos Alberto e depois a resposta, eu estou a analisar, eu estou a conversar com o Carlos Alberto para entender algumas coisas. Entretanto, eu acredito que aqui ou existe o aproveitamento do nome da CIAST por algum grupo. Por quê? É uma questão muito simples. A Canonity Investimentos, como é a ser apresentada, eu consegui encontrar o estatuto dela. Ela foi criada como uma sociedade anônima. Okay? É que as pessoas confundem sociedade anônima com uma sociedade que esconde os seus patrões, mas não é isso. Uma sociedade anônima, o que é? Uma sociedade anônima é uma empresa, uma companhia com fins lucrativos, caracterizada por ter o seu capital financeiro dividido por ações. Okay? Os donos das ações são chamados acionistas. Quer dizer, se é uma sociedade anônima... Okay, a CIAST não é acionista? Aí é onde temos que chegar. Se é uma sociedade anônima, ok, tem acionistas. A pergunta é, a CIAST é acionista desta empresa? Aí podemos perguntar, como é que a CIAST é acionista nessa empresa?
A CIAST tem uma contabilidade particular, uma contabilidade própria. Por que é super importante entender como é que a igreja é organizada? A igreja é organizada por dioceses. A CIAST é um órgão colegial pastoral. Ok? É verdade que, por exemplo, tem alguns organismos que a CIAST gere como um organismo geral, como temos a Rádio Eclésia, temos a Universidade Católica de Angola. Qualquer outra instituição que fosse do Colégio dos Bispos, ela seria, portanto, regularmente, portanto, passaria pelas assembleias, se falaria dela nas assembleias dos bispos. Eu, pessoalmente, nunca ouvi nenhuma comunicação dos bispos a falar da Canonic Investimentos. Essa é uma coisa. E depois, no estatuto desta empresa, fala-se de um conselho de administração. Portanto, no direito à resposta, na resposta que foi dada ao Carlos Alberto, que a mim criou mais dúvidas que certezas, é que se fala de leigos gestores. Leigo gestor é um conceito polissêmico, juridicamente inútil, juridicamente sem valor. Por quê? Leigo gestor não é uma entidade. Portanto, no estatuto não consta isso. No estatuto consta um conselho de administração presidido por um presidente e um secretário. Quer dizer, quem devia assinar qualquer ato oficial desta empresa devia ser o presidente da administração ou secretário da empresa. Essa empresa tem uma sede, está localizada em algum sítio, porque tem um estatuto, e eu acredito que esse estatuto não foi alterado ainda. Sim, essa empresa foi constituída em 2012. Sim. De 2012 a esta parte, nunca ninguém da CIAST ou bispo teve dela conhecimento. Olha, este é o detalhe que, digamos, a mim escapa, né? Eu não sou bispo, naturalmente, e então não estou informado. Eu nunca ouvi falar desta empresa antes da denúncia do Carlos Alberto, ok? Então, eu fiquei a saber, ouvi falar dessa empresa com a denúncia de Carlos Alberto, procurei fazer a minha pesquisa, e existem, nesse momento com Canonic, existe Canonic Investimentos, existe Canonic Energy e existe Canonic Educar, ok? No fundo, com esse prefixo, temos no mínimo 3 empresas. A minha pergunta ainda hoje é, essas 3 empresas têm ligação entre elas? E depois, o objetivo da Canonic Investimentos, atenção, investimentos, quer dizer que tem dinheiro, não tem nada a ver no seu estatuto, em nenhuma parte fala de igreja, em nenhuma parte do seu estatuto fala de alguma ligação com a Igreja Católica. Ok? E mesmo, digamos, na denúncia que é apresentada pelo Carlos Alberto, e na resposta que aparece, faz-se a ponte através da Fundação Prosperar. A Fundação Prosperar, efetivamente, eu vejo, fui procurar também, portanto, mas parece-me que está inativa desde 2018. Essa, sim, é muitas vezes apresentada com algum bispo da CIAST e trabalha próximo da Caritas. Ok? A pergunta fundamental é, esta empresa efetivamente existe? Onde é que é a sua sede? Se, portanto, tem acionistas e tem muito dinheiro, é porque tem uma sede legal, ou uma sede física, que pode ser visitada. Mas, Frei, não poderá haver um padre ou um bispo que esteja por detrás ou tenha estimulado a criação da Canonic Investiment e da Canonic Energy? Legalmente não. Legalmente, digamos, o tipo de atividade que a empresa se propõe aqui, que aqui, por exemplo, no estatuto diz a sociedade tem um objetivo social de construção civil, obras públicas, comércio geral e grosso. Nenhum bispo, porque a igreja rege-se pelo direito canônico, ok? Pelo direito canônico, portanto, nenhum bispo ou padre legalmente, oficialmente, pode se pôr a criar empresas com esse tipo de objetivos. Não sei se consigo se responder direito à questão. Sim. Vamos passar ao José Gama, que tem uma questão a colocar ao senhor Frei. José Gama, qual é a questão que gostaria de pôr ao Frei? Não, a questão aqui é uma observação, né? O Carlos Alberto tem estado a fazer muitas denúncias
muitas delas interessantes, mas também muitas delas é sempre pela metade. Lança o fumo, mas depois ele quer que as pessoas descubram o fogo. E ele fez essa denúncia sobre a Canónios, também tentamos investigar, de facto, para tentar perceber, mas não encontramos quase nada de especial. Mas agora, era importante mesmo, o desafio devia ser relançado a Carlos Alberto, ele provar e mostrar quem são as pessoas que, de facto, legalizaram ou registaram esta empresa Canónios, o que é que ela faz de concreto, para não ficarmos só assim. Porque, no fundo, o Carlos Alberto deu-nos uma tarefa para concluir. Ele é aquilo que fez no início com Adalberto, né? Pôs em causa as credenciais académicas do Adalberto, e depois, quando as pessoas iam questioná-lo, ele dizia que as pessoas tinham que ir para o Porto e investigar que ele fez a parte dele. Portanto, eu acho que o Carlos Alberto deveria prestar mais uma informação mais completa sobre isso e não deixarmos aqui nas dúvidas. Malundo, tem alguma coisa para o que é que acha de tudo isso? É interessante o Carlos Alberto levantar essas questões, levantar suspeitas sobre a Igreja Católica. E eu sou um bocado suspeito, porque o Carlos Alberto, pelo seu passado, eu não sei, lançar dúvidas, lançar suspeição, não apresentar provas. É que quando fizemos uma acusação ou uma denúncia, devemos basear a nossa acusação, a nossa denúncia, apresentando provas concretas, para que não haja dúvidas. Porque sujar ou querer sujar a imagem, a reputação da Igreja Católica é muito mau, e eu não sei com que objetivo é que o Carlos Alberto, neste momento, tem vindo a lançar farpas contra pastores ou bispos da Igreja Católica, principalmente. Eu não sei porque, onde é que andou o Carlos Alberto? Malundo, como ele não está no programa, vamos evitar citá-lo, porque ele não vai poder responder. Sim, então, sim. A matéria em si é o escrutínio. Sim. Dana, eu entendo. Nós temos um problema muito grave em Angola, William. O problema que nós temos em Angola é que Angola está a viver uma crise de identidade muito grande. Angola está a viver uma crise moral muito grande. E quando se fala, por exemplo, em corrupção política, a corrupção é extensiva, a corrupção está ramificada em todos os quadrantes da sociedade angolana. Nas igrejas também há corrupção. Está a ver? Há corrupção na igreja. Então é por isso que esse tipo de suspeição cria muitas dúvidas, levanta dúvidas, porque as pessoas que se encontram, quem vai à igreja, não há santo. Não temos santo aqui na face da terra. Todos nós somos pecadores. Então, quando se lança esse tipo de suspeição, as pessoas tendem a reagir baseando-se naquilo que é a realidade do nosso país e o contexto em que vivemos. Porque não há referências na sociedade angolana, referências morais. Não há. Como na África do Sul havia o Desmond Tutu, está ali o Zé Gama, pode testemunhar. Na África do Sul havia uma referência religiosa, que era o Desmond Tutu. Havia referência política, que era o Mandela. Em Angola não há referências nenhuma em nenhuma área. Então, temos uma crise de identidade, temos uma crise moral que faz com que venha toda a suspeição que se levante, as pessoas tendem a acreditar. Sim. Chefe indígena, permita-me esclarecer alguma coisa. Que é o seguinte, eu tenho aqui o Diário da República, portanto, a terceira série, número 69, do dia 12 de abril de 2012. Portanto, que é aqui o ato de constituição dessa Canonite. Em princípio, não tem nome de nenhum dos acionistas. Portanto, isso é normal. Frei Joaquim Angalo, não sei se me está a escutar, mas a minha questão, e com base no que está a dizer o Malundo, é o seguinte: o senhor
nunca foi tentado efetivamente a aderir à corrupção, nunca foi aliciado para nada desde que exerce o seu sacerdócio, pois o senhor também tinha atividades de beneficência. Olha, eu vou contar-lhe uma história. Isso já vamos dizer, já várias vezes. Por exemplo, eu me lembro, assim, eu sempre me dediquei às questões sociais e às questões ligadas ao ambiente. E eu lembro muito bem, portanto, eu regularmente ia para o Mbanza Congo, porque no Mbanza Congo nós temos um centro de acolhimento de crianças acusadas de feiticeiras. E apareceu alguém, assim, especificamente, a dizer: o Frei trabalha muito com crianças e não tem dinheiro, então, para ajudar o Frei, vamos fazer o seguinte: vamos meter 2 jaces em nome do Frei na via e vamos criar para o Frei um instituto superior. Eu aqui, portanto, fiquei a saber da existência do Instituto Superior no São Pedro da Barra através desse senhor. Não sei bem, não tenho nome, não me lembro, porque eu trabalhava na catequese, esse senhor vinha para ir da catequese. E eu disse: olha, eu não recebo nada em nome pessoal, se vocês querem dar alguma coisa, vão entregar a ordem. E aí disse: não, Frei, entre nós. Tanto, na realidade, o que acontece? A corrupção, quando existe corrupto, existe corruptor, existe o corrompido. Eu reconheço e sei que existem padres que eventualmente foram silenciados porque receberam favores. Okay? Eu fui várias vezes tentado. A única grande barreira que as pessoas encontram é que eu não trabalho com dinheiro. Eu falo angalo, eu não trabalho com dinheiro, não recebo dinheiro. Eu tenho vários projetos, meus projetos funcionam, crescem. Nesse momento, como eu falo sempre da Chibia, tem uma biblioteca funcionária, não gastei um kwanza de ninguém. E então, é isto. Portanto, a corrupção em Angola é a 360 graus. Muita gente foi corrompida passivamente. E isto é. Agora, mas isso não entra com a questão da igreja ter empresa. A igreja não pode ter empresa desse tipo de natureza. E a preocupação nossa, nós ligados diretamente à igreja, é procurar esclarecer ao povo, para que o povo não seja confundido. Porque tem razão que diz o Malombo, esse tipo de farpas cria dúvida nas pessoas. Pode eventualmente tocar na credibilidade de uma instituição. Mas não é dito que dentro da igreja nunca aconteceu situação de, por exemplo, alguém que, pegando no dinheiro de uma instituição religiosa, foi aplicá-lo em situações adversas que depois se tornaram escândalos. Ok? Tivemos esse caso. Por isso, hoje a preocupação, por que existe hoje a reforma financeira no Vaticano? Antigamente no IOR, chama-se IOR, é um instituto para as obras religiosas, que chamavam Banco do Vaticano. Também os leigos quer dizer pessoas não sacerdotes ou não bispos, podiam ter contas no IOR. A reforma financeira levada a cabo pelo Papa Francisco foi fazer com que a polícia financeira italiana tivesse envolvida num processo de controle e gestão das entradas e saídas que vão para o IOR. Isto por quê? Para evitar que dinheiros que passem pela igreja, por exemplo, vão terminar num banco não ético. Um banco não ético, o que é um banco não ético? Um banco, por exemplo, que investe em armamentos. Um banco que, por exemplo, está envolvido em operações próximas da prostituição. Um banco que financia aborto. Okay? A igreja tem esse cuidado. E por isso, uma empresa dessa natureza de exploração de diamantes, de construção civil, associá-la a esse haste, é absurdo, digo, não faz nenhum sentido. Eu aqui trabalho em Roma, nunca ouvi, por exemplo, o Vaticano, é verdade, aqui a igreja tem hospital, por exemplo, o Hospital Bambino Jesus, que é um dos hospitais a nível mundial em termos de pesquisa de vanguarda, é do Vaticano, ok? É público isso, todo mundo sabe. E então, aquilo que são as propriedades da igreja devem ser de domínio público, não pode ser nada escondido. Se essa Canonite Investimentos está ligada à SEAST, a Assembleia, vamos dizer, o Conselho de Administração tinha que aparecer em público dizer que está ligada à SEAST, porque no Estatuto, em nenhum momento do Estatuto se fala de alguma ligação com a Igreja. Então, daí que, pronto, a provocação do Carlos Alberto, ok, não pode ser deixada de ânimo leve, mas também não pode ser aceita passivamente.
e sobretudo porque depois ele publicou alguma coisa que ele chama que foi a resposta. Essa resposta, como disse, é assinada por supostos leigos gestores. Se são leigos gestores, numa sociedade anônima não faz nenhum sentido. Eu acredito que o portal denúncia, né, que é do Carlos Alberto, que conhece bem, devia ter analisado bem se essa resposta é de uma fonte fidedigna. Não sei se me explico. Eu estou aqui sozinho no painel, o que é que aconteceu? Estou-lhe a perguntar se o Frei não me está a ouvir. Não estava a ouvir antes, agora sim. Ok. Mas há também conhecimento de que a sua mãe, por exemplo, recebeu uma casa na Chibia. Isso procede ou não procede? A dizer que a minha mãe... Como é que foi isto? A minha mãe recebeu casa. Minha mãe vive na casa de adobe. Não recebeu casa nenhuma. E não vai receber casa nenhuma. Houve alguma proposta nesse sentido? Sim, houve isso. Eu vou te dizer, foi em que ano? Foi no ano 2020 que houve essa proposta, que estavam a dizer que Frei estão a distribuir casas para o clero do Lubango na centralidade centralidade, não sei lá, uma centralidade aí do Lubango. Eu mesma, a mesma coisa, disse que eu não posso receber coisa. Disse, mas para a família, tua mãe não tem casa e tal. Eu disse, não, minha mãe não pode receber coisas assim em nome do Frei, porque o Frei, as coisas que são dadas por Frei são da ordem. E a minha mãe tem consciência disso, a minha mãe vive em casa simples, todas as pessoas conhecem, podem ir para cá, minha casa é fácil. E então, não, isso não é um problema, não procede, absolutamente. Ninguém da minha família recebeu alguma coisa, absolutamente. E se tivesse recebido, o Frei estaria em condições de, neste momento, dizer que efetivamente recebeu? Absolutamente. Eu gosto eu gosto da transparência a 360 graus. Uma das coisas que eu sempre digo, eu não vendo a minha liberdade. Portanto, se tivesse recebido alguma coisa, eu diria que recebi. Por exemplo, eu tenho dito uma das coisas que este ano recebeu a minha equipa foi, eu tenho uma equipa, quando houve problema de sementes no sul de Angola, o governo da província da Huila disse que tinha sementes, ok? Eu liguei para o governador da província da Huila, disponibilizou 2 toneladas de semente para a minha equipa. Vou já explicar isso. A minha equipa distribuiu para as famílias simples semente. Desta semente que foi distribuída para as famílias simples, nenhum grão foi para casa da minha mãe. Só para ver, porque na Chibia não era contemplada. Fomos para Cacula, fomos para Caluquembe, fomos para Oque, fomos para Jamba. Agora foi-se para... Enviamos, a segunda-feira enviamos sementes para Carrama e Curoca, e vai sementes para os gambos. Para minha casa não foi nenhum grão. Esse é o exemplo. Ô, senhor padre, mas por que o Frei tem ciência de que se referencia o nome de um padre que estará por detrás do estímulo a essa associação de leigos? Olha, o senhor não sabe que há efetivamente há denúncias de padres que estejam por detrás e tenham sido eles os veículos entre o executivo e estes leigos? Olha, é o que eu sei, existe uma associação primeira que foi criada em 2009, chamado ACGD, Associação Cristã de Gestores e Dirigentes, que é um grupo de governantes e empresários católicos. Aqui está escrito, ele foi criada em 2009 com o beneplácito dos bispos da Seaste, mas ele é autônoma. Agora, se essa associação é próxima de algum padre ou de algum bispo, isso eu não posso confirmar. O que eu sei que é, por exemplo, no estatuto ou na fundação da Canonity Energy, tem o nome de um padre. E esse padre... Quem é o padre? O padre Apolônio Graciano. Aparece na constituição da empresa Canonity Energy.
O que falta-me saber é se a Canonix Energy tem alguma coisa a ver com a Canonix Investimentos. Olha, estou a falar muito. O Gama não está aí? Gama, Malondo. Para não monopolizar o discurso, né? Eles podem intervir. Podem intervir a qualquer momento. Eu queria perguntar ao Frei. O Frei está a fazer a defesa da igreja de uma forma geral. Mas eu gostaria que o Frei fizesse uma abordagem somente naquilo que lhe diz, ou na sua área de jurisdição. Porque responder em nome de toda a igreja é um bocado arriscado. Porque a igreja é uma instituição enorme e vi dizer que falar com toda a convicção que não aconteceu nada, não há. Eu sei que a Igreja Católica, mesmo cá no Reino Unido, tem patrimônio. Não sei se tem empresas. Malondo. Coisa. O Frei está a dizer que, segundo os dados que estão em nossa posse, dizem que a constituição da canonice em relação ao objeto social. Sim. Nós estamos a falar em relação a este caso concreto. Sim. Vamos deixar depois a palavra ao Gama, eu vou responder depois. Vou explicar-lhe por que eu falo com convicção, ok? Ok. Então, mas o que eu queria dizer mais adiante é a desconfiança que está a ser criada agora sobre a Igreja Católica em Angola. Porque a igreja é uma instituição moral de uma sociedade. E quando se criam desconfianças desse tipo, desmoraliza. É por isso que nos últimos tempos muita gente não tem se afastado da igreja por causa desse tipo de desconfianças e não é bom. A minha questão era mais sobre... Era outra. Eu queria perguntar ao Frei se considera o papel que a igreja tem desenvolvido em Angola. Será que a igreja tem desenvolvido um papel ativo na defesa da população angolana, na defesa ou na denúncia de injustiças? Será que, porque na igreja aprendemos que injustiça, isso até foi o Luther King que disse, injustiça num lado é injustiça, é ameaça de justiça por todo lado, por todo o país. Uma injustiça, por exemplo, em Luanda, é uma ameaça contra a justiça por todo o país. Eu gostaria de perguntar ao Frei se a Igreja Católica tem cumprido ou tem denunciado as más práticas governativas que têm sido perpetradas contra o povo angolano. E se não faz, por que é que não faz? Se sentem-se intimidados, gostaria que me explicasse um bocado sobre essa questão. Ok. Eu não sei se respondo já ou vamos deixar ainda a palavra ao Gama, né? Porque assim fica para não monopolizar a palavra. Acho que o Gama pode intervir, né? Sim, Gama. Não, essa questão é interessante, a questão sobre essa igreja. No fundo, estamos aqui a analisar se a Igreja Católica pode ou não pode ter meios para suporte financeiro, mas vemos aqui no caso da Angola, a Igreja Católica tem a própria Universidade Católica, as pessoas pagam e aquilo gera receitas e pertence mesmo à Igreja. E temos também iniciativas que são de padres, por exemplo, tocou-se aqui no caso do padre Apolónio, e lembrar que acho que no ano 2015 o padre Apolónio também estava à frente do Instituto Superior da Mushima, que funcionava no Sambizanga, estava numa fase inicial, que até já dava aulas e tudo, mas aquilo parecia que era uma iniciativa dele pessoal. Agora o Frei está a tocar aqui o nome do padre Apolónio em frente desta Canonice. Pode ser que a empresa seja mesmo do padre Apolónio ou de amigos do padre. Eu penso que se calhar provavelmente é um projeto que ele criou para gerar receitas para fins de caridades e outras coisas. Portanto, não é algo que deveria chocar. Temos casos também
na própria igreja, na Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, e ali exerce muita atividade de característica comercial e também de geradora de receitas. Até para acender uma vela tem que se pagar, para ter acesso ali a alguns sítios tem que se pagar, e porque a igreja também precisa de fundos para a manutenção dos seus bens, dos seus, e para pagar o seu pessoal. E vemos isso em toda parte do mundo. Mesmo se formos, por exemplo, a Milão, temos ali a catedral também, tem sítios para termos acesso, temos que pagar. Portanto, eu acho que é uma coisa normal. O problema é a forma como se levantou esse tema da Canonis. Ficou-se com a ideia de que fosse algo negativo ou que fosse algo de outro mundo. Mas que continuamos a apelar e a bater na tecla que era necessário mesmo haver um esclarecimento, embora levantou-se a coisa de uma forma a gerar suspeitas, mas era importante que ficássemos esclarecidos e que alguém de direito aparecesse para explicar devidamente o que é que aconteceu. Mas também de referir que, como já dissemos aqui, eu penso que a Igreja Católica não deve estar proibida de ter atividades geradoras de receitas, né? Aliás, porque nós quando vamos até na igreja, pagamos e oferecemos dízimos e etc. Não para fins, ou aquilo não é uma atividade comercial, mas é uma forma de gratidão e em nome da devoção que nós temos, o chamado nosso dízimo, que damos e contribuímos para o crescimento e fortalecimento também da nossa igreja. Sim, posso? Sim. Pode sim, Frei. Para complementar e pegar o ponto aí que o Gama diz, né? A igreja pode ter empreendimentos, ok? A igreja pode ter empreendimentos rentáveis porque ela precisa de subsistência e também precisa de manutenção. E tem as universidades, as escolas, os centros médicos e outras coisas. Depende sempre da natureza da atividade. Vamos dizer, nem toda atividade comercial coaduna com a natureza da igreja. A igreja tem hospitais. Como eu disse, eu dei exemplo um dos maiores hospitais da Europa, Vaticano. E se você vai visitar os museus Vaticano, o Museu Vaticano paga-se, ok? Então, o grande problema, digamos, da Canonice não é a sua existência, mas o tipo de atividade que foi denunciado, que é comércio ilegal de diamantes, favorecimento à imigração ilegal, e essas coisinhas todas. E em função disto, então, o governo de João Lourenço teria bloqueado, teria suspenso as atividades dessa empresa, ok? Que é uma empresa apresentada como empresa da Igreja Católica. Mas como vimos, como eu tentei esclarecer, se trata de uma sociedade anônima, quer dizer, que é uma sociedade anônima que tem ações de várias pessoas, de várias instituições. A minha pergunta é, a CIAST tem ações nessa empresa? Não sei. Para responder ao Malumbo diretamente, não se pode dizer que uma empresa é da Igreja Católica, okay? Completamente. Por quê? Uma coisa muito simples. A CIAST é um órgão colegial que representa os bispos, mas não representa toda a Igreja Católica. Os institutos de vida consagrada não dependem do bispo. Por exemplo, os freis da minha congregação dependem do superior maior de Angola, ok? Em Angola, e depois da Cúria Geral, aqui onde estamos, diretamente da Santa Sé. A Cúria Geral trabalha diretamente com a Santa Sé. Grande parte das madres não dependem do bispo. Portanto, nós não podemos falar de uma empresa da Igreja Católica. Se a CIAST participa como acionista nessa empresa, era preciso conhecermos, eu não sei como funciona isso, como funciona a contabilidade e a economia da CIAST. Porque já tivemos, atenção, na história recente, tivemos casos de gestores a quem a igreja confiou, algum instituto religioso confiou a gestão dos seus fundos, isso se pode fazer, ok? Tipo, os padres são feitos para batizar e para fazer casamento, para fazer sacramentos, não é para gerir grandes dinheiros. Se, por exemplo, existirem fundos grandes, como, por exemplo, a Universidade Católica movimenta muito dinheiro.
Com certeza, na área financeira não tem padres que estudaram só para batizar, tem lá gestores próprios. Então tem que saber fazer a contabilidade conforme as leis do país. Ok? Então, se houver algum fundo de investimento, a instituição podia confiar na pessoa. O grande risco comum que tem acontecido é que essa pessoa aplique esses fundos em lugares eticamente longe daquilo que são as finalidades da instituição. Nós aqui estou a te falar aqui em Roma, tivemos uma congregação que perdeu todas as suas propriedades por causa de um investimento errado. Tivemos recentemente, quem está falando da Inglaterra, o caso também de um fundo que veio aqui, era um fundo para caridade, que era reservado para os pobres, que alguém pegou naquele fundo, foi comprar palácio na Inglaterra. Okay? Por isso, quando aparece esse tipo de denúncias, a igreja não olha isso com ânimo leve, procura aprofundar, que é para evitar o escândalo no povo. Okay. Última coisa, em relação à denúncia das más práticas governativas, os bispos não podem fazer isto como se fossem ativistas. Os bispos o que é que fazem? Os bispos param, analisam a situação e fazem propostas. Os bispos não podem, por exemplo, não vão fazer assim como o colégio dos bispos, tipo, atacar um governo. Não faz isso. A igreja não pode. Não, quer dizer, os bispos, como colégio, não pode. Um bispo individualmente pode fazer, mas como colégio dos bispos não vão fazer isto, que é para evitar criar desarmonia na comunidade. Porque aquele presidente ou aquele partido que os bispos podem eventualmente atacar, tem também pessoas que acreditam nele. Okay? Acreditam nele. Isso pode criar cisão. Os bispos, colegialmente, não fazem denúncia de más práticas de governo. Vão dizer que há corrupção, há violência, então precisamos trabalhar nisto, mas como comunidade, eles disponíveis para cooperar. Eu não sei se consigo responder isto. Portanto, em relação às propriedades, a igreja tem propriedades. Okay? Por exemplo, termino. Antigamente, existia muito forte na igreja a chamada Ordem Franciscana Secular. A Igreja do Carmo, okay, é da Ordem Franciscana Secular. O Hospital Maria Pia parece-me também que é da Ordem Franciscana Secular. Aí onde tem muitos palácios da Presidência da República, aquela aí na Cidade Alta, muitas propriedades, aquelas são propriedades dos jesuítas. Por exemplo, aí onde funciona o Palácio do Presidente lá, é propriedade dos jesuítas. Okay? A igreja tem propriedades. No Brasil, por exemplo, temos hotéis, porque tem que ter maneira de sobreviver e também para praticar a caridade. Okay? Termino. Por exemplo, nós aqui, foi criado com a guerra da Síria, foi criado aqui no Vaticano o chamado dicastério para a igreja que sofre. É, neste momento, a única instituição que está a contribuir para a reconstrução do Iraque. Nem o governo do Iraque ainda deu $1 para reconstruir o próprio país. Quem está a contribuir para a reconstrução do Iraque e parte da Síria é este dicastério da igreja que sofre, criada pela Igreja Católica, que recebe fundo também de benfeitores. Atenção, existem muitos benfeitores que dão a sua herança à igreja. Eu penso que o Frei foi claro. Frei, nessas condições, é que a CIAST se manteve calada, na sua opinião? E é isso que preocupa tanto o Malundo como o José Gama, na minha opinião, é diante de um facto tão relevante, diante de elementos probatórios. Nós temos aqui o Diário da República, de 2012, a Canonice Investimento foi criada em 20 de março de 2012 e a outra, Energia, em 2015. Portanto, anos férteis. Por que a igreja prefere o silêncio? O silêncio aqui é cúmplice ou é prudente, na sua opinião? Olha, vou ser rápido a responder isto. Acontece que eu acredito que, como eu, muita gente, por exemplo, o secretário da CIAST é um padre jovem, muita gente foi surpreendido com essa informação, não tinha a informação. Por exemplo,
Para eu conseguir esse Diário da República, é que eu sou informático, eu tive que fazer um monte de manobra para conseguir esta peça. Ok? Ninguém me deu. Eu tive que mandar um e-mail para a empresa, o dono do site, me inscrevi, e só assim abriram e consegui baixar essa peça do diário. Eu não sei se, por exemplo, o secretário da SEAST está informado. Eu procurei contactar, ainda não temos resposta. Mas é possível que as pessoas estejam também surpreendidas. Por isso, eu acredito que é importante que, com o tempo, isso se esclareça. E estamos a tentar esclarecer. Padre, a Canonis Energy Limitada diz na sua Constituição que certifico que, por escritura de 6 de fevereiro de 2014, lavrada com início a folhas 53 do livro de notas para escrituras diversas, número 187A do cartório notarial do guichê único da empresa a cargo do notário Lúcio Alberto Pires da Costa, licenciado em Direito, foi constituída entre, primeiro, Carlos Moisés Sangueve, casado, não interessa, mas com Loidiana Vieira Dias dos Santos Cardoso Sangueve, sob o regime de comunhão de adquiridos natural do Ambo, no distrito urbano da Maianga, bairro Alvalade, Avenida Comandante Jica, número 241, quarto andar, apartamento A. Segundo, Andreia Larcher Campinos Costa, solteira, maior, natural de Lisboa, Portugal, de nacionalidade angolana, residente habitualmente em Luanda, no distrito urbano da Maianga, bairro Maianga, rua Marianguabi, número 4, primeiro andar, apartamento 11. Terceiro, Apolônio Alberto Antônio Graciano, solteiro, maior, natural do Lubito, província de Benguela, residente habitualmente em Luanda, no distrito urbano de Ingombota, bairro Ingombota, Largo Praça do Povo, número 9, zona 4. Quarto, Nelson David Sucena dos Santos Almeida, solteiro, maior, natural de Luanda, onde reside habitualmente no distrito urbano do Rangel, bairro Rangel, Avenida Ogienda, bloco 27, porta 259, apartamento Reis do Chão Esquerdo. Uma sociedade comercial por cotas de responsabilidade limitada que se regerá nos termos constantes dos artigos seguintes. Ora, a presença do padre Apolônio compromete, na sua opinião, sendo esta uma empresa eminentemente comercial, pode o comprometer ou não? Ou temos que fazer uma divisão entre o Apolônio padre e o Apolônio cidadão? Ok, vamos ouvir os outros colegas aí do painel para não monopolizar, depois volto a responder. Eu tomei nota da questão. Vamos lá ouvir o que os outros pensam, né? Pode ser? A mesma pergunta para os outros, depois eu respondo, né? O que é que eles acham? Sim, sim. Zé Gama. Não, pode-se passar, vou... Vamos, Balundo. Ok. Sei. Eu acho que nós somos uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Ok? Eu sou Malundo Codiqueba, sou uma única pessoa. Posso ter várias personalidades, várias formas de agir, várias profissões, várias ocupações, mas eu sou uma pessoa. Então, a minha integridade, a minha verticalidade é só uma. Eu posso no exercício da minha profissão, eu tenho que apresentar-me, tenho que usar a minha integridade, a minha verticalidade, de forma como eu me comporto quando estou em casa, quando estou com a minha família. Eu não posso dizer, por exemplo, eu sou o Presidente da República, ou eu sou um marido, sou um bom marido, e depois vou lá fora, no exercício da minha profissão, educar as pessoas, transmitir a mensagem às pessoas, dar conselho às pessoas, evitar o divórcio, a infidelidade.
ser outra pessoa, ter dupla personalidade, isso não funciona, porque nós só somos uma pessoa. Eu não estou a fazer acusação, não estou a levantar suspeitas, eu só estou a levantar a questão de uma forma genérica, dizer que uma pessoa não pode dizer que quando está em casa é bom e quando está na sua profissão é má. Então, não podemos ter duas personalidades, porque só somos uma pessoa. Essa é a questão que eu quero levantar. Não sei se estou-me a fazer entender. Eu não quero entrar, eu não quero falar do padre especificamente, mas eu estou a dizer que a integridade, a verticalidade e a idoneidade da pessoa deve ser definida por aquilo que nós somos. Então, se somos uma pessoa, se sou bom pai, se sou bom chefe de família, certamente irei tentar fazer aquilo que eu sou na minha casa, lá no meu local de trabalho. José Gama? Pois, é possível haver dois em um? Não percebi. É possível haver dois em um? Pois, estava aqui a lembrar uma coisa, falou-se aqui do Carlos Sangueve, né? Que é o PCA desta empresa Canonice, né? Canonice, que acho que em 2000, já tínhamos reportado isso, que em 2018 o presidente da República fez uma viagem ao exterior e tinha levado, de facto, uma caravana com o bispo Dom Antônio, acho que de Benguela, e também ia este PCA lá da igreja. Na altura, na altura essa empresa era apresentada como uma empresa ligada, de facto, a setores da Igreja Católica. Então, isso faz crer que é uma entidade, de facto, reconhecida pelas autoridades e tem uma certa abertura, né? Quando já faz parte até da caravana presidencial, aquele grupo, quando o presidente leva na sua caravana, o grupo de empresários, né? E levou, pelo menos em 2018, o presidente João Lourenço, o gestor principal desta empresa. Isto era para dar aqui um reforço sobre não o papel, né, mas já que estamos a falar da empresa, né, que ela foi projetada nas mídias em tempos de forma assim negativa, mas parece-me que é uma entidade absolutamente reconhecida e normal junto do Estado angolano. Gama, não respondeste à pergunta do William. É possível haver o padre Apolónio e o cidadão Apolónio? Sim. Se é possível, sim, porque ele, acima de tudo, pronto, os padres são quando estão na sua atividade, são ou melhor, dedicam-se exclusivamente a Deus. Portanto, ele também, como cidadão, o padre tem alguns direitos, né? Tem direitos de liberdade, tem direitos constitucionais, tem direito de votar. Portanto, eu acho que pode ter um direito também de criar uma entidade de caridade, uma fundação, e sempre haver uma forma de ter fundos para suportar as suas atividades, não para o benefício dele pessoal, mas para o benefício, por exemplo, de uma comunidade. Ele pode criar uma associação para beneficiar, por exemplo, as vítimas as vítimas da seca, as vítimas da fome no sul de Angola. Eu penso que pode haver. Aliás, eu lembro-me que recentemente o padre Pio esteve na Alemanha à busca também de apoios para umas atividades no sul de Angola. Eu pessoalmente fui abordado falei com alguém daqui do ANC que queriam criar uma associação que era para a recolha também de apoios, que era para o Padre Pio, ou melhor, não para o Padre Pio, mas para as ações que ele vai desencadeando no sul de Angola para os mais desfavorecidos, né? Não é uma atividade comercial para fins lucrativos de modo individual, mas para a comunidade. Portanto, a questão do Padre Apolónio, eu penso que pode-se separar. Quer dizer, a pergunta pode ser sim e não, depende da forma como nós queremos ver as coisas, né? Mas, no fundo, pode-se separar em alguns momentos.
Eu vou ler aqui, antes de passar a palavra ao Frei, 3 artigos que são importantes desse Pacto Social, indo na linha de pensamento do Gama, se depois estar com a convicção que este dinheiro vai para ações beneméritas da Igreja ou não. O artigo 4º diz do capital. O capital social é de 100 mil kwanzas, integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado por 4 cotas iguais, no valor nominal de 25 mil kwanzas cada uma, pertencente aos sócios Carlos Moisés Sangueve, Andrea Larcher Campinos Costa, Apolônio Alberto Antônio Graciano e Nelson David Sucena dos Santos Almeida, respectivamente. E o artigo 6 diz da gerência. A gerência e a administração da sociedade, em todos os seus atos e contratos, em juízo e fora dele, ativa e passivamente, incumbem aos sócios, que ficam desde já nomeados gerentes. Portanto, aqui o padre também é gerente. Gerente. Com o Sangueve. E depois, o artigo 9º, divisão dos lucros. Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a percentagem para fundos ou destinos especiais, criados em Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na proporção das suas cotas e, em igual proporção, serão suportadas as perdas se as houver. Portanto, aqui estamos a ver um engajamento direto em relação aos sócios. Joaquim Andal, a palavra é sua. Ok. Assim, a exposição, como apresentou aí o Mano Gamas, é perfeita, que o padre pode criar associações, pode criar coisas, empreendimentos até rentáveis. Aqui o que precisamos fazer um distingo é do tipo de atividade, ok? O tipo de atividade. Por exemplo, já viram um padre juiz, ou já viram falar de um padre advogado público? Nós temos muitos padres formados em direito, muitos padres formados em jurisprudência, muito bem formados. Não, assim, a ideia de um padre empresário é uma coisa que para mim é muito estranha, mas em todo caso vou tentar especificar, ok? Os padres de vida consagrada não podem, absolutamente, repito, não podem ser empresários. Ok, estou com dúvida, mas acredito com as diretivas do direito canônico, só não estou a me lembrar qual é o artigo, também um padre diocesano não pode ser empresário em qualquer setor. Ok? Ele pode ter o pomar, vender a fruta, pode ter a escola, fazer... O problema é sempre o setor tem que ser ético. Ok? E a outra coisa que precisamos distinguir aqui é a Canonity Investimentos, eu não sei se é a mesma, tem a ver com a Canonity Energy. Esse documento que o chefe indígena quer é relativo à Canonity Energy, ok? Que também tem características de uma sociedade anônima, igualmente como a Canonity Investimentos. Nas minhas pesquisas, reparei que existe também a Canonity Educare. Eu só quero, ainda não, até aqui, não sei se as três têm ligação entre elas. Se é possível, por exemplo, no ordenamento jurídico angolano, termos uma empresa que só se diferencia por um sufixo, né? Porque Canonity Investimento ser uma coisa, e Canonity Energy ser outra coisa, Canonity Educare... Não é possível haver nomes semelhantes. Faz parte. Então, havendo uma Canonice, não pode haver outros entes que não os primeiros continuar a manter a denominação. Então, quer dizer que o documento da Constituição da Canonity Energy diz quem são os donos da Canonity Energy, não são a SEAST, não entra nenhum bispo aí. Aqui não entra nenhum bispo. E não entra a SEAST. Portanto, o problema das sociedades anônimas é simples, é que tem acionistas que participam com um valor. Para atribuirmos a SEAST, tinha que ser que cada bispo da SEAST participava com uma cota nessa sociedade, e não é o facto. Não sei se me explico. Sim, mas
não poderá dar-se o caso de ele representar, estar lá para encobrir a SEASP ou algum bispo? Não, ele é padre diocesano de Luanda, não pode encobrir todos os bispos de Angola. Eu não sei se em 2015 o bispo era esse era já Dom Filomeno. Era já Dom Filomeno. Então, aqui a questão de transparência. É de interesse, por exemplo, o Manu Gama, que também faz jornalismo investigativo, é de super grande interesse da igreja, eu falo aqui desde Roma, que esse caso seja esclarecido e também de interesse do povo de Deus, que o povo de Deus saiba se estamos perante calúnias infundadas ou estamos perante, eu estou mais próximo, perante uso indevido da SEASP para encobrir alguns negócios com outros fins. Porque não é concebível a igreja estar envolvida em exploração de diamantes. Não é concebível a igreja estar envolvida em negócios de exploração petrolífera. Não é concebível. Mesmo nos países mais avançados, tipo os Estados Unidos, não sei o quê, eu acredito que seria absurdo a gente ouvir dizer que a igreja aí tem uma mina de diamantes ou coisa assim. Estamos a falar de nações ricas, ok? De nações ricas. A Inglaterra, por exemplo, essas nações antigas, as igrejas têm grandes propriedades, mas você não conhece nenhum padre, por exemplo, Malombo, ou Manu Gama, que se move muito, não conhece nenhum padre empresário. Ou conhece algum? Padre empresário, de facto não. Mas a questão que estamos aqui a analisar, que está no Diário da República, eu acho que, por exemplo, apresenta o padre Apolónio como gestor. Eu acho que se fez ali uma espécie de formalidade, né? É uma obrigatoriedade quando se cria uma Constituição, e perante o notário pede-se que se declara quem vai ser o gestor e etc. Eu acho que ali o padre está apenas a cumprir uma formalidade e, se calhar, na prática, ele nem sequer é gestor. Há muitas empresas que a gente vê, por exemplo, criadas pelo general Copalipa, muita gente do governo, ministros, que no diário apresentam-lhes como gestor da empresa, mas na prática ele nem sequer tem alguma participação direta na gestão desta firma. Eu acho que eu penso que este deve ser a realidade desse quadro desta empresa criada por elementos da igreja. Neste contexto, posso falar? Sim. Neste contexto, baseando nas palavras do Gama, então, estamos perante uma situação complicada, porque se Angola as pessoas que têm poder, as pessoas que estão no poder, criam empresas ou sociedades anônimas usando nomes de pessoas que não têm nada a ver, somente para não ficarem ligadas às empresas, porque tem muitas empresas. Então, isto é um problema grave. Cabe ao governo investigar esse tipo de denúncias. Porque, vamos lá ver, estamos a falar de uma empresa que está a explorar diamantes, ou uma empresa que estivesse a explorar petróleo. O governo angolano sabe quem são ou quem estão por detrás das pessoas que exploram o diamante em Angola. Então, é muito fácil e é simples descobrir quem são as pessoas que estão por detrás dessas empresas, dessas sociedades anônimas que estão a explorar diamantes em Angola. Isto é muito simples, porque nós estamos aqui a debater essa questão. Estamos aqui a conversar, a tentar encontrar soluções e formas de destrinçar isso. É muito fácil, a questão que se colocou, é fácil o governo descobrir quem são realmente as pessoas que estão por detrás disso, porque usam o nome de pessoas, há familiares, é o que dizem, testa de ferro. Muita gente aparece tipo, como é que é o Major Lussado, com milhões e bilhões de dinheiro, mas os verdadeiros donos daquele dinheiro são outras pessoas. Então, usam o nome de pessoas, pode ter sido o caso desses padres, tá, e os nomes estão a ser sujos, expostos na praça pública, quando, na verdade, as pessoas que exploram diamantes, que criaram sociedades anônimas, são pessoas ligadas ao governo.
podemos estar exato, perante uma situação dessas. Mas atenção com a palavra anônima. A palavra Frei. anônima, sim. A palavra anônima não quer dizer que é escondido. Não, só para esclarecer quem está nos seguindo, é isso? É que a palavra anônima pode ser traiçoeira, nem para dizer anônimo é para esconder. Anônimo é uma sociedade por cotas, onde vamos dizer quem acionistas. Sim. E há diversos acionistas, portanto, não é de alguém. Mesmo é o caso dessa empresa, se eles associam, quem quiser associá-la a SEAST, tinha que dizer quem são os outros acionistas. Porque essa empresa, por exemplo, foi criada com no capital social de 20 mil dólares naquele tempo. Em 2012, 20 mil dólares nem chegavam para comprar um quarto. Quer dizer, uma empresa que vai fazer exploração diamantífera vai ter capital social assim inferior. É daí que também já eu acredito que é suspeito esse tipo de criação. Vamos dizer, o governo vai aceitar criar uma empresa, né, de exploração de diamantes sem dinheiro, porque você com 20 mil, quando vai explorar, vai comprar quê? Todas as empresas que exploram diamantes... O problema é muito suspeito, quer o governo, quer estes acionistas, porque veja, o governo do presidente João Lourenço fechou bancos que estavam em funcionamento, que os clientes nunca se queixaram, né, por questões meramente particulares. Foram bancos e trabalhadores colocados na rua até hoje, famílias destroçadas. Um dos engenheiros do Banco Postal, inclusive, teve problemas, suicidou-se, não é? Porque não cumpriu uma parte que era exigido para ter de garantia no Banco Nacional, que eles prometeram prover. E agora dão todas essas facilidades. Mas o padre diz, o Frei diz que não é possível. O seu colega, Frei Fernando Ventura, por exemplo, em relação ao celibato, ele diz, em relação aos altos interesses da criança, ao bom senso e à honestidade, pode efetivamente o padre não ser expulso da congregação. E temos, por exemplo, na Madeira, o padre Giselo Andrade, que assumiu ter uma filha, confessou e não foi afastado. Existe um outro padre também que não foi afastado, tendo assumido que tinha filho. Será que não houve evolução também, agora, de se permitir padres empresários? Ou eles têm que se declarar, como no caso em concreto? Olha, não consegui ouvir a última parte. Eu dizia que o padre Giselo Andrade, por exemplo, não foi afastado, continua na sua igreja, na Madeira, confessou que tinha. E até aqui nós conhecemos que é rigoroso essa violação. Era rigorosa essa violação, dava expulsão. Mas temos, efetivamente, alguns padres em exercício e que eles assumiram ter filhos. Será que, no caso de ser empresário, se um padre assumir empresário, ele tem necessariamente que ser expulso? Olha, não, atenção a um detalhe aí. A atividade, não sei se conseguem ouvir, a atividade de fazer atividade comercial. A atividade de fazer atividade comercial não dá expulsão a ninguém, ok? Portanto, um padre, em função... Aqui nós sempre precisamos de ver o contexto social. E aí onde entra a conferência episcopal é que determina os limites. Vamos ver. Por exemplo, vamos pensar um padre que é CEO, líder, diretor, presidente de um banco. Isso não é concebível, ok? Por quê? O padre é feito para a pastoral. Ele tem que se ocupar da pastoral. Essas atividades consumem tempo, precisam
questão de tempo, você tem que estar às 8 horas, tem que estar na empresa. O padre às 8 horas tem que estar na igreja. Portanto, existe aqui o problema da incompatibilidade vocacional. Ok? Portanto, um padre gestor de uma empresa não é uma coisa concebível. E a longo ou curto prazo, normalmente ele acaba saindo sozinho. Ok? Se um padre deixa de rezar, deixa de celebrar missas, normalmente, depois de 5 anos, 6 anos, vai embora. Isso é normal, ok? Porque existe incompatibilidade vocacional. O padre tem um tipo de vocação e atividade a que se deve dedicar. E outra coisa é gerir uma empresa. Gerir uma empresa requer presença, requer reuniões constantes. A minha pergunta é: esse padre vai ter tempo para ser padre e ser empresário? Isto é incompatível. Isso tem a ligação, a mesma coisa. Atenção, vamos ver, não é para fugir da questão dos padres, diz que o padre que tem filho. A questão dos padres com filhos, por exemplo, esse que está dizendo em Portugal, cada caso tem que é preciso analisá-lo bem, é preciso não generalizar, é preciso ver toda a história bem. Mas há uma coisa, Frei, é que, de acordo com o direito canônico atual, um padre nessas condições tem que ser expulso. É o que diz o direito canônico. Não pode continuar. É verdade que aqui o bispo ter falado com ele, mas não tem autoridade, porque diz também o direito, nesta questão, o desempate é sempre do Vaticano. Sim. O que acontece? Eu vou começar da história inversa para chegar a este caso específico. Por exemplo, se o chefe indígena, nesse momento, dizer que quer ser padre, sabe que pode ser padre? É chefe indígena. Padre. Sim. O chefe indígena, nem dizer, ok, quero ser padre, sabe que pode ser, né? Mesmo com filho já. A única coisa que tem que ter é garantir que os filhos têm autonomia, garantir que os filhos têm autonomia e podem levar a sua vida para frente sem problema e que você não vai interferir na vida dele. Você pode fazer. Agora, a situação, digamos, por exemplo, tudo aqui, passa aqui, os processos canônicos passam por aqui. Nós recebemos muitos processos canônicos e cada processo é estudado particularmente. É sempre preciso conhecer a história, não é só porque o padre tem filho, então imediatamente está expulso. É preciso sempre ver muitos contextos, o que é que está acontecendo efetivamente em cada caso. Ok? Porque é verdade que existe incompatibilidade nativa entre o matrimônio e o sacerdócio. Ok? Mas temos casos de padres, pessoas que tiveram filhos antes, foram casados, a esposa morreu, o filho cresceu e é autônomo e ele se torna padre. Nós em Angola tivemos o caso do padre Sabino, não sei se o chefe indígena conheceu. O padre Sabino é do tempo. Okay. Sim, o padre Sabino, sim. Que era médico. Então, os processos graves, atenção, vou dizer, os processos graves que temos aqui são os de o mesmo tolerância zero absoluta, ok? São os de pedofilia ou então de abortos e coisas assim. Os outros processos, muitos processos são muito complicados porque é preciso conhecer a história anterior. Que pode ser que, por exemplo, foi antes de ser ordenado, ok? Se foi antes de ser ordenado, e depois não existe mais nenhuma ligação. O caso que estuda aí depende muito do que o bispo diz. O Vaticano não decide unilateralmente. Okay? Uma das coisas que as pessoas pensam é que o Vaticano acorda de manhã, dá ordem. Não é assim. Depende do que os bispos dizem. Okay? Os bispos fazem levantamento do processo, passa para os especialistas aqui e se dá a sentença em função do conteúdo que os bispos elaborarem. Portanto, é muito importante conhecer cada caso. Eu vou dar outro exemplo, vou terminar. No Chile, no ano 2020, por causa de um caso de um padre pedófilo, que era muito amigo de quase todos os bispos, o Vaticano fez com que 35 bispos renunciassem ao seu episcopado. Quer dizer, por quê? Nós temos um chamado mútuo próprio chamado
como uma mãe amável que dá tolerância zero à pedofilia. Quer dizer, se um superior sabe de algum caso de pedofilia e não fizer nada, ele é destituído automaticamente. Isto sim o Vaticano faz, ok? E foi o caso do Chile. Esse era um padre muito influente e as pessoas pensavam que era boa pessoa. E depois que quando se descobriu que era um grande criminoso, ok, 35 bispos tiveram que renunciar. Este é um exemplo. Por isso, os casos devem ser, depende de cada nação. Por exemplo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a lei, tem alguns estados que têm a lei que um criminoso que é descoberto deve ser publicado nos jornais e nos sites. Aqui o Vaticano diz o seguinte: é criminoso, mas é uma pessoa, deve ser sempre protegida a sua honra. Ok? Se faz a investigação, se condena a pessoa, mas não se faz a exposição pública da pessoa como se fosse o coisa. Isso para dizer que, por exemplo, dentro do Vaticano agora já tem cadeia. É verdade. José Carlos Duarte, se o padre está na empresa em nome próprio, a SIAS não pode ser responsabilizada. Alfredo Chiala, só depois da Igreja Católica criticar o governo do MPLA, aí já começou a perseguição da Igreja Católica. Ato Francisco, José Carlos Duarte, a vergonha é a exploração de diamantes em Angola não ser nacionalizados e não haver liberalização do garimpo artesanal. Deus Emanuel, mas tem assinatura com o nome de padre. Isabel Cochafel, José Carlos Duarte, Pragas no Quango, diz que são do Rafael, do Paulo de Almeida, do João Lourenço, etc., deviam ser agora do Estado. Job Mafuco, estes são algumas questões que colocam os telespectadores para a nossa análise. De facto, isto surge por causa da Igreja ter feito um comunicado no 7 de fevereiro de 2022, em que pede se declare o estado de calamidade, que haja um equilíbrio, que haja diálogo entre os principais atores políticos para baixar o clima de tensão, é que vem todo este rolo de denúncias. Claramente, Todos nós podemos... Claramente, William, esta denúncia, para mim, do meu ponto de vista, é uma denúncia que tem os ingredientes de uma retaliação. À primeira vista, de uma forma sumária, esta denúncia, da forma em que foi colocada, sem provas, e que lança nomes de algumas pessoas assim à praça pública, colocando dúvidas e desconfianças, é uma forma de retaliação pelo posicionamento que a Igreja tomou recentemente. Houve padres no ano passado e ainda este ano que condenaram, que fizeram algumas críticas ao governo e a forma como o país está a ser dirigido. Então, esta é uma forma que foi utilizada para sujar a imagem e dizer, olha, até a Igreja é corrupta. Não tenhamos dúvidas. Não há como camuflar essa questão. Até a Igreja, quer dizer, a forma como foi colocada, a Igreja não tem autoridade para falar de corrupção, para falar da forma como o país está, porque eles também estão envolvidos na corrupção, no tráfico de diamante. Esta é uma forma que foi colocada, a forma como colocaram essa questão é para sujar mesmo a Igreja. Eu não consigo encontrar uma outra forma. Gama, o que acha? Se foi propositado para queimar a Igreja ou não, eu acho que foram coincidências. Estavam a surgir notícias, isso começou com o jornalista Ismael Mateus, que entendia, ou que entende que a Igreja Católica, os bispos não devem se envolver em questões políticas, e aquilo criou uma bola de neve, e também isso terá encorajado com que outros grupos, como o Carlos Alberto e outros, fossem buscar essa questão também para atacar a Igreja.
Portanto, no fundo, em parte, serviu para desencorajar os bispos e a igreja, porque até quando surgiu isso, houve ali também grupos nos grupos das redes sociais do MPLA a partilharem notícias antigas de casos de pedofilia no mundo, para dar a entender que a igreja não tinha moral de levantar questões sobre a moralidade da sociedade, porque ela também tinha o seu antecedente ou passivo destes casos de pedofilia. E a Igreja Católica nunca escondeu. Aliás, é a própria Igreja, quando há casos ocorrerem nas suas saias, ela é a primeira a denunciar a denunciar e afastar até os autores deste crime. Portanto, houve aqui uma intenção de também procurar beliscar a Igreja e atirar a Igreja também no mesmo cabaz, na mesma lama em que se encontra também o MPLA. As pessoas viram naquela, o MPLA é que trouxe a corrupção em Angola, o MPLA que é um partido de corruptos e de corrupção. Então foram buscar esse caso da Igreja, deste caso da empresa da Igreja, ou de setores da Igreja, para também pôr a Igreja nesta lama. Frei, isto pode ser o princípio. Sim, nós ainda vamos ainda ter mais casos mais à frente, né? Sendo que isso é normal quando há períodos eleitorais, o MPLA ou os grupos do MPLA fazem ataques a todos. Aos independentes vão acusar que são da UNITA, aos bispos e padres, como não podem acusar que são de partidos ou que são da oposição, vão usar sempre esse tipo de artifício, né? Sim. Frei. Sim, eu queria dizer que não é um problema criticar a igreja. Aliás, nesse momento, a igreja precisa de transparência. A igreja é a primeira interessada em saber as coisas. Então, as pessoas que sabem podem dizer e devem fazer isso. Isso ajuda a tirar os ratos do buraco. O que eu acho é o seguinte. É que eu suponho que quando os bispos estavam reunidos, eventualmente se esperava que os bispos dessem uma carta pastoral violenta. Então, os grupos prepararam-se para fazer um contra-ataque. Então, começaram a falar disso de pedofilia, começaram a falar e buscar essas coisas de corrupção. Isso não vai perturbar de nenhuma forma a igreja, porque a Igreja Católica é muito complexa na sua Constituição, ok? É muito complexa na sua Constituição. Portanto, eu sempre digo, quer criticar, critique o Frei Angalo, critique o Bispo X, porque você fala a Igreja Católica, depois já significa zero, tá vendo? Significa absolutamente zero. Depois, o caso como foi apresentado, a primeira denúncia foi grave, bastante grave e caluniosa, dizer que essa empresa estava envolvida em atos de tráfico, digamos, de imigração ilegal, tráfico de seres humanos e venda ilegal de diamantes. Eu mostrei ao autor do artigo que essa empresa está entre os grandes contribuintes da AGT, okay? Na sua atividade eventualmente não está encerrada. Eu acredito, como uma empresa de exploração de diamantes, tem que ter uma sede. As pessoas, um investigador a sério, vai à sede dessa empresa a falar com o diretor da empresa. Porque eu não acredito que os bispos é que vão lá cavar diamante, ou então os bispos é que controlam o tráfico de diamantes. Okay? Eu pessoalmente, creio que o setor de diamantes é um setor não limpo, não é um setor ético. Eu não sei porque um bispo estaria empenhado lá, ou um padre estaria empenhado lá na exploração de diamantes, e a que hora que iria para lá. Essa coisa assim, por exemplo, eu sempre digo, a investigação deve ser feita com verdade e ética, ok? Verdade e ética. E pode ser, essa é a minha convicção, que alguém esteja a usar indevidamente o nome da SEAST para algum interesse omisso. Mas dizer que os bispos estão envolvidos em negócios de exploração de diamantes ou de exploração petrolífera, isso seria escandaloso, e a PGR justamente deveria investigar isso, porque não entra no âmbito e natureza daquilo que é a atividade da igreja. E depois, eu consultei já agora um canonista aqui do Vaticano, e em relação a isto, e a coisa é muito clara,
a coisa é muito clara. Existem limites naquilo que as pessoas têm que movimentar. Por exemplo, o controle vai, por exemplo, de 20 a 20 mil, a 40 mil dólares, não é isso? Uma pessoa física pode gerir, mas de 50 para cima só tem que ser a conferência episcopal. Portanto, por exemplo, um pároco responsável de uma paróquia, ok, pode, como pároco, gerir até 40 mil dólares, mais ou menos. Existem essas balizas, ok? Portanto, eu não acredito que uma empresa de exploração de diamantes vai está em menos de 40 mil dólares, ok? E então, se tem mais dinheiro, tem que ser a conferência episcopal a gerir esse dinheiro. E então, aí entra muita coisa, vamos dizer, que o direito canônico não permite, e, portanto, se tiver a ser violado, eu acredito que nós vamos continuar a investigar, a procurar saber a coisa, ok? Infelizmente, está na hora do pensar claro, eu tenho que ter outra live com pensar claro agora. Exatamente, nós íamos já para a ronda final, era a última pergunta e o minuto final para despacharmos precisamente o Frei Angalo. E a pergunta é, Malundo, sintético, pode ser uma guerra desnecessária e errada contra a Igreja Católica? Nenhum. Não faz sentido nenhum as instituições do país estarem desavindas. Os órgãos de soberania ou os políticos têm de conviver de forma saudável para que o país venha crescer. Deve haver essa troca, deve haver esse intercâmbio, deve haver o diálogo permanente entre as instituições. A igreja é essencial, é importante para o desenvolvimento, para a mobilização, para a solidariedade, para a caridade. E o governo deve apoiar a igreja nas ações, porque o governo não pode fazer tudo num país. É impossível. Eles têm que entender isso. A igreja é importante para a sociedade. Eles não vão desenvolver aquele país sozinhos. Precisam da igreja, precisam da sociedade civil, precisam dos jovens, precisam de todo mundo. Só assim, precisam da pluralidade. O seu minuto final. Importante. Eu gostei. O seu minuto final, Malundo. O meu minuto final vai para... Gostaria de dizer que aqui o Reino Unido vai ser o primeiro país do mundo que está a acabar as restrições contra o Covid. Quinta-feira será o último dia em que todas as medidas contra o Covid serão levantadas. Muito obrigado. José Gama, esta é uma luta desnecessária? É uma luta desnecessária, é uma luta desigual, é uma luta até imoral, porque ataca-se a Igreja Católica, mas depois, quando surgirem, vamos para as eleições, quando surgirem os resultados fabricados, o MPLA vai ser o primeiro a ir buscar os bispos para procurar legitimidade, para pedir que esses falem, para pedir que esses façam apelo à população para não ir para a rua contestar resultados eleitorais. Portanto, é até aqui é uma luta que revela uma falta de imoralidade dos setores do MPLA que têm estado aqui a atacar a Igreja. Vejamos na campanha eleitoral que elegeu o presidente João Lourenço, nas províncias em que ele foi, a primeira coisa que fazia era estar com os bispos das dioceses locais. Portanto, esse combate, no fundo, o que está-se a fazer é um combate para intimidar a Igreja Católica, é um combate para intimidar toda a sociedade, para fazer crer que ninguém possa questionar sobre assuntos das eleições. A Igreja está interessada nas eleições, está a apelar para as eleições transparentes, portanto, não se entende porque o MPLA combate quem esteja a pedir e a velar por eleições transparentes. Pergunta-se, de facto, o que é que se quer? Que não são pelas eleições transparentes? Então que digam publicamente. O seu minuto final. O meu minuto final era fora disso, já que os nossos bispos estão a levantar a questão
das eleições, estão a pedir eleições transparentes. Nós aqui também faríamos um apelo ao Parlamento angolano para notificar o senhor presidente do Conselho Nacional Eleitoral para ser interpelado, porque estão a acontecer coisas na CNE que poderão beliscar a integridade das eleições. O senhor Manico acaba de contratar uma empresa que é controlada pelo general Copelipa para o transporte das urnas eleitorais. É uma empresa que já fez esse trabalho nas eleições passadas e voltou a fazê-lo. O senhor Manico contratou a Indra, mesmo de forma irregular, violando a lei da contratação. E estamos a ver aqui as autoridades angolanas, a CNE, aí pegar novamente toda aquela rede de instabilidade, toda aquela rede que provocou a usurpação de direitos e subverteu as eleições passadas. As autoridades via CNE estão a ir buscar novamente para fazer o mesmo trabalho, e isso acaba por prejudicar o processo eleitoral, que deveria ser justo, honesto e transparente. Frei Joaquim Angalo, é inglória esta luta contra a Igreja nos marcos contrários à ética e à moral, conforme disse? Olha, digamos, eu nem vejo isso como guerra, porque, digamos, é aquilo que eu digo que é uma atitude pouco inteligente, mesmo da parte, por exemplo, do próprio MPLA, ok? Porque no caso de Angola, a Igreja Católica é influente, muito influente, numericamente maioritária. Portanto, colocar-se contra os bispos e os padres politicamente é uma estratégia errada, ok? Em todo caso, eu digo, isso não vai incomodar absolutamente nada a Igreja, não vai incomodar, a Igreja vai continuar a fazer o seu papel. Vamos continuar a orientar, digamos, aquilo que é a orientar a população a pensar num país e não nos partidos, porque o grande problema em Angola é a partidarização. E de resto, eu acredito, eu honestamente estou tranquilo. É importante que se diga a verdade à população, sobretudo quando se diz uma coisa sobre a Igreja, é bom que se esclareça, ok? E eu digo, eu estou a tentar fazer tudo para os meus seguidores saberem. Eu agradeço aqui o chefe indígena também por essa oportunidade. Acredito que, de certa forma, ajudamos a esclarecer. O meu minuto final também, eu vou pedir aí ao Mano Gamas para depois falarmos para falarmos um pouquinho da Indra. Eu fiz umas pesquisas sobre a Indra, que é uma empresa do governo espanhol, não é uma empresa privada. A que virá em Angola, que ganhou o concurso, é uma sucursal, não é Indra diretamente. Depois falamos disso, Mano Gamas. Obrigado aí pelo convite. Muito obrigado. Esta foi mais uma edição de Mambos com o chefe indígena. Obrigado pela vossa aprazível audiência. Não se esqueça, coloque no sininho, dê ao like, ajude a imprensa alternativa a crescer e a sobreviver. Vamos atingir rapidamente outros patamares. Precisamos de chegar a 1 milhão de seguidores. Isto é possível só com notícias. Até amanhã. Amanhã é outro dia que se quer diferente.